Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 11 de maio de 2016. Não sei se eu consigo publicar esse áudio agora, ainda no dia 11, se não mais tardar no dia 12. E eu quero ler com os irmãos capítulo 9 do livro de Atos. E eu não vou ler ele todo não, eu vou ler só um pedacinho, porque o propósito que Deus colocou no meu coração a partir do momento que eu estou trabalhando é de sempre que eu puder durante a semana trazer uma pequena reflexão, né, para nós, para o nosso coração. E os irmãos vão refletindo, porque Jesus está voltando, meus irmãos, tá bom? Peço perdão pelo ruído de fundo, meus filhos estão assistindo um programa na televisão, estão lá quietinhos na sala e eu estou aqui registrando esse áudio. Amém, meus irmãos? Capítulo 9 do livro de Atos, nós lemos: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Nós estamos vendo aqui a realidade do apóstolo Paulo antes dele se converter. E ele pede cartas ali ao senhor da sinagoga, né? Ao sumo sacerdote, porque se ele achasse algumas pessoas que estavam seguindo Jesus pelos caminhos, né? Pelo caminho, ali ele os levaria preso para Jerusalém. Aqui ele está respirando ainda ameaças e morte. Respirando ainda ameaças e morte. Ele tinha ódio dos cristãos naquela época. Ele queria ameaçá-los e matá-los. Ele era uma ameaça. Onde ele passava, o povo corria. E ali, de repente, aparece uma luz ao redor do apóstolo Paulo e uma voz pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E se você leu comigo, o Senhor está em maiúsculo. Ele já entendeu ali que era uma autoridade divina, era Deus que estava perguntando: por que você me persegue? E ali Jesus fala: sou eu, Jesus, né? Ele cai por terra, os amigos o levam. Vocês veem que ele estava numa comitiva, ele não estava sozinho, ele não caminhava sozinho para perseguir os cristãos. E todos os que estavam com ele ouviram a voz que perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era o patrão, ele era o cabeça, ele era o líder daquela comitiva. Então o que ele dizia, todos que estavam com ele fazia. Eles eram companheiros de batalha, uma batalha religiosa. E ali então o Senhor Jesus, né, pede para ele entrar na cidade de Damasco, que ali ele iria encontrar e iria saber o que teria que fazer. Aqui a gente entra, né,
com Ananias, e foi ele quem veio e faz o trabalho. Olha só, enquanto Jesus surpreende o apóstolo Paulo, ainda quando ele era perseguidor dos cristãos, olha só o que acontece. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Você vê que Saulo, quando ele passa 3 dias ali, ele fica 3 dias sem comer, sem beber, só orando. Então, ele não era um homem mau. O apóstolo Paulo, quando ele perseguiu os cristãos, ele não era um homem mau. Ele tinha uma sede de vingança, ele tinha uma sede de justiça, mas ele era tão ignorante quanto os habitantes de Nínive, quando o Jonas, o profeta Jonas, passou por dentro de Nínive. Saulo, naquela época, ele estava na mesma ignorância, a ponto que ele fica cego. Mas aquela cegueira que ele teve era uma representação da sua cegueira espiritual com relação às coisas de Deus, a Jesus Cristo. E o próprio Jesus aparece naquela luz e apaga completamente, ferma para ele, impede ele de continuar na sua sede de morte e de ameaça contra os cristãos. E é onde eu acredito que o apóstolo Paulo se colocou naqueles 3 dias a se questionar, a se debater com Deus, a se debater com relação à sua fé, à sua crença. Talvez ele se colocou a perguntar, será, meu Deus, que eu estou fazendo a coisa certa? Mas se o próprio Jesus apareceu para mim, esse Jesus que eu condenei, recordando que ele estava presente quando o apóstolo, o discípulo Estevão, o primeiro mártir, foi morto. Então, amados, olha só, Ananias, então, era discípulo, ele recebe em visão, e ali nessa visão Deus mostra para ele que Paulo ou Saulo estaria orando, e orando ele viu entrar um homem chamado Ananias. Quer dizer, Deus mostrou o futuro de Ananias para o próprio Ananias, falando, olha lá o que vai acontecer, você vai entrar naquela casa e você vai ver o apóstolo, Paulo orando, e você vai impor-lhe as mãos e ele vai recuperar a sua vista. Então, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor, aqui no caso o próprio Jesus, falando com Ananias também, lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Olha o que Jesus responde, que Paulo foi um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. E a Bíblia fala que foi Paulo que plantou a igreja, porque ele começou a pregar o evangelho a quem? Aos gentios. Bem como perante os filhos de Israel também, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A Bíblia fala uma passagem que quem pela espada mata, pela espada será morto, Não diz uma coisa assim. E Deus aqui, de certo modo, ele fez o apóstolo Paulo que perseguiu. Paulo tinha sangue inocente demais derramado nas suas mãos. E ele teve que morrer pela mesma morte pela qual ele apregoou durante tanto tempo. Ele morreu mártir na igreja, mas ele praticamente foi um dos que mais sofreu perseguição. Ele viveu na pele, tudo que ele fez os santos de Cristo sofrer. Ele entendeu mesmo o que é viver para Cristo e morrer para Cristo. Então ele fala, olha aqui, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha que coisa, Então, Ananias foi e entrando na casa,
impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, já o chamou de irmão, olha a fé de Ananias. Ananias primeiro questiona Deus e fala: olha, esse cara tá para matar todo mundo, ele tem um documento na mão, ele persegue os cristãos e não sei o quê, como se Deus não soubesse, né? Aí Deus vira e fala: vai, porque ele é um instrumento escolhido por mim para pregoar o evangelho aos gentios e aos reis e também aos judeus. Aí o que ele faz, Ananias? Não pensa duas vezes, ele vai, ele entra na casa, ele impõe a mão na cabeça de Paulo e aqui ele fala: Saulo, irmão. Ele já o reconhece como irmão, porque Deus falou: ele é um dos meus. E Saulo então já abriu o coração ali nesse caso. E ali ele fala: o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha que restauração, olha que chamado, olha que convocação. Olha o ministério do apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo, começando aqui no livro de Atos, capítulo 9. Você vê que Deus, ele tira a visão de Paulo. Deus, ele tirou a visão porque a visão de Paulo ou Saulo naquela época era uma visão mundana, uma visão carnal, uma visão anticristã. Então Deus o cega daquilo e ele é recolhido em 3 dias em oração, jejum e súplica. Ele faz um exame de consciência, Deus já trabalhando no coração dele, trazendo para ele a realidade, a verdade verdadeira, não a verdade inventada pelo povo lá, os sacerdotes, né, as raças de víboras, que eram os mesmos que mataram Jesus, eram os mesmos, muitos deles estavam ali, não é verdade? Então, olha só, aí ele fica cego. Primeiro vem a luz, o clarão e o chamado. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele fica cego, quer dizer, ele perdeu a visão do mundo. Deus o levou para si. A luz de Cristo apagou a visão do mundo do apóstolo. Depois entra Ananias, impõe a mão, chama de irmão. E ali caem o que? As escamas dos olhos de Paulo. Caiu como que escamas. Esses são os olhos do povo que está no mundo ainda não conhece a Cristo. Dessas ovelhas que a gente chamaria hoje de ovelhas perdidas, que estão caminhando por estradas errôneas, estão caminhando na cegueira do mundo, porque Satanás tem vivido assim. Olha, meus irmãos, eu acabei de chegar do trabalho, já deve ter 1 hora mais ou menos, me assentei aqui na mesa, eu ainda estou com o pano da mesa, né, a toalha da mesa ainda meio suja, que os meus filhos acabaram de fazer uma merendinha, mandei eles lá para a sala e falei: não, eu vou falar da palavra de Deus, estou aqui ainda no meio da cozinha que eu não consegui arrumar do meio-dia, e eu estou aqui fazendo esse trabalho porque eu tenho consciência do quanto que esse mundo está perdido. Ali onde eu estou trabalhando, deve ter uma média de 8 pessoas a 10, mais ou menos. Somos quase 10, não vou contar aqui para não perder a conta, mas quase 10 pessoas trabalhando ali naquele local. E quando eu entro para lá, eu vejo só se falar de problema de outras pessoas, falar de coisas da vida, falar de comida, o que eu vou cozinhar hoje, o que eu não vou cozinhar, e falam do serviço em si. E quando você olha no relógio, de 8h30, de repente é meio-dia, e foi a manhã inteira naquele mundo. E a minha patroa, ela já é uma mulher de 60 anos, ela é apaixonada com essa vida que ela tem. Ela me conta que ela começa a trabalhar 6 horas, 6h30 da manhã, no máximo 7 horas ela já está ali trabalhando, e ainda tem dia que dá 8, 9 horas da noite, ela ainda está lá mexendo com as roupas. Ela termina um, pega outro, termina um, pega outro, e a hora que ela tem a satisfação é quando ela vê o vestido na cliente, a roupa pronta. É uma espécie de adrenalina, é um vício, é um ciclo vicioso que ela vive sempre. Ela vive sempre. E nessa brincadeira não tem tempo para viajar, para passar férias, não tem tempo para
para estar com seu esposo, não tem tempo para estar com as netas, ela tem 2 netinhas lindas, não tem tempo para nada. No domingo, em vez dela descansar, ela vai cozinhar para congelar as coisas, para estar, por causa que ela trabalha, então na hora que ela para almoçar, ela só descongela e come que ela cozinhou. Vai trabalhar no lote da família, eles têm um pedacinho de terra, ela tá lá, vai recolher alguma coisa, faz companhia pro marido, mas a vida dela é essa. E ela disse: Ana, se eu parar de trabalhar com isso aqui, eu morro, porque isso é a minha vida. E quando ela falou aquilo, eu fiquei triste, eu falei: meu Deus, isso é a vida dela. É um trabalho maravilhoso, ela faz uma roupa mais linda do que a outra, são verdadeiras esculturas, verdadeiras obras de arte. Mas o problema é que isso tomou conta de todo o ser dela. Ela é escrava desse vício, achando que isso a satisfaz. Ela está com problema no olho direito já há uns 4 dias que ela está reclamando que sente dor nos olhos, no olho direito. E não vai fazer uma visita, não vai no médico, não procura uma solução porque ela tem que trabalhar. Ela não vai fazer uma fisioterapia de uma hidroginástica para ter mais saúde. É uma mulher de 60 anos, toda encurvada, porque está a vida inteira sentada numa cadeira costurando, porque ela tem que trabalhar. Ela fica ansiosa quando uma cliente chega lá para provar a roupa, para ver se está tudo bem, porque ela tem medo de ter errado alguma coisa, e a vida dela é aquela, e uma mulher maravilhosa. Isso é uma cegueira, meus amados. Isso é uma cegueira. Porque eu vejo outras que estão lá também cegas, tem as idolatrias da vida e tal, mas o resto sai, vive a vida. Tem uma que faz piscina, vai para hidroginástica, sabe? Quando elas têm que ir embora, elas vão, no horário delas, elas vão. Não existe escravidão, mas ela é ali. Aquilo ali é uma prisão na vida dela. E quanta coisa, eu me pergunto, quanta coisa será que ela já perdeu com esse tipo de mentalidade? E aqui a gente vê o apóstolo Paulo. A prisão do apóstolo Paulo era essa ganância de perseguir os cristãos, porque segundo ele, que era um judeu, Paulo muito culto, um judeu nato, né? Culto demais dentro das tradições judaicas, quem é que poderia se chamar filho de Deus? Esse Jesus? E esses loucos que o estão acompanhando e duplicando essa loucura? Então ele perseguia a preço de morte essas pessoas. É quando o próprio Jesus, luz do mundo, aparece para ele, naquele clarão. E ali ele se ficou cego do mundo durante 3 dias. Eu não lembro aqui qual é o significado do número 3, mas a gente pode se lembrar que Cristo, quando morreu, ele ressuscitou ao 3º dia. Então deve ter alguma ligação, alguma coisa como morte e ressurreição, a ponto que quando Ananias põe a mão nele, ele é curado e batizado com o Espírito Santo. Jesus no 3º dia, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Amém? Levou consigo o cativeiro que estava no abismo ou o seio de Abraão. Quer dizer, todas as coisas se fizeram novas. Quando Saulo, aqui ele recebe a imposição das mãos do discípulo Ananias, as escamas caem dos olhos. A senhora pela qual eu trabalho com ela lá, se as escamas dela caíssem dos olhos, ela poderia ter uma vida completamente modificada, poderia ter uma vida de devoção a Deus. Quantas pessoas, amados e amadas, estão presos no trabalho, estão presos no esporte, estão presos no seu lazer, estão presos na frente de um computador, estão presos na sua mentalidade. A mentalidade também é um ponto de prisão. Tem pessoas que descansam, que fazem lazer, que trabalham, aparentemente a vida dela é muito perfeita, mas a mentalidade dela não deixa ela ser liberta. É onde ela tem um conceito na cabeça, é onde ela crê uma coisa errada e ela defende aquilo e acaba se perdendo por causa disso. A Bíblia fala claramente: não ajunteis tesouro nesse mundo, nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouro no céu. Jesus disse: eu não sou deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Então você vê o apóstolo Paulo aqui, nesse momento, voltando-se para Deus totalmente. Foi aonde começou o ministério dele.
Ali ele recebeu o primeiro contato com Jesus, porque o próprio Jesus evangelizou o apóstolo. O próprio Jesus apareceu para ele. O próprio Jesus deu tantas experiências a ponto que uma vez ele teve uma visão. E ele fala, não fala nem na pessoa dele, ele só fala: eu conheço uma pessoa, não sei se em carne, não sei se em espírito, ou não sei se em sonho, não sei se em visão, não sei se em espírito, foi ao céu. E depois ele continuando a relatar aquilo, ele fala: para que eu não me vangloriasse, aí ele assume que é ele que viu aquilo, para que eu não me vangloriasse, o Senhor me colocou um espinho na carne. Então ele teve várias experiências com Deus e os olhos dele foram abertos, as escamas caíram. A minha pergunta para você que está me escutando hoje, minha querida, meu querido: será que tem alguma escama nos seus olhos? Será que tem cegueira no teu coração? Uma das perguntas muito básicas que eu posso fazer com muita tranquilidade e naturalidade é: você ainda está acreditando em alguma coisa nessa vida, nesse mundo? Você ainda tem um projeto que está à frente da sua fé em Cristo? Eu, Ana Paula, hoje eu poderia dizer: eu posso ter um projeto que está à frente de Cristo. Eu poderia dizer: estou trabalhando com uma pessoa que tem um trabalho muito bom. E ela fica ali falando, né? É uma profissão, Ana, aqui é uma profissão muito respeitada. E a gente vê o resultado final do trabalho dela, o know-how, o nome que ela construiu, são anos de praça, foram acho 40 anos que ela trabalha nisso. Eu poderia então hoje começar a ver minha vida numa perspectiva nova. Quantas pessoas falam comigo: eu acho que Deus, ele abriu essa porta para você com uma outra perspectiva. E são várias pessoas que já falaram isso comigo. Olha, Deus, ele não te deu esse emprego à toa, esse trabalho à toa, não. Deus, ele deve ter um propósito para você. Mas toda vez que alguém me fala isso, amados, eu não sinto isso no meu coração. Eu não sinto que eu estou ali para aprender a ser uma costureira profissional, para ter uma perspectiva futura que sabe lá do que, meus amados. Sinceramente, lá as mulheradas lá que trabalham lá é tudo fera. As mulheres são em condição de ver um vestido, uma roupa qualquer numa revista de alta moda, desenhar o vestido, cortar o papel, né, o molde, comprar o tecido, cortar o tecido, arrematar, montar ele todo, costurar ele todo, fechar ele na máquina de costura e dar a finalização. Elas são em condição de pôr zíper, pôr botão, colocar renda, o que elas quiserem fazer. Todas sabem fazer totalmente o trabalho. Mas eu não me vejo assim. Eu olho elas assim, mas eu não tenho essa coisa no meu coração. Eu vou chegar como elas. Humanamente, a minha carne gostaria, porque eu, como pessoa, eu gosto de ver a vida completa. Eu gosto de começar uma coisa e terminar e ver a amplitude e o completar disso na minha vida. Eu não gosto de deixar a coisa na metade da estrada. Mas eu me pergunto: será que eu vou ter tempo para gozar dessa profissão a esse nível? Eu não acredito, meus amados. Eu acredito que Deus me colocou ali para ser testemunho. De algum modo, eu tenho, de certo modo, sido algum testemunho. Eu estou ali dentro, elas sabem que eu tenho a Deus única e exclusivamente como meu Senhor e Salvador. Então isso tem sido um testemunho já ali, o meu modo de trabalhar, o meu modo de tratar com todo mundo. Então é um testemunho. E provavelmente para eu estar também ajudando a minha mãe nesse período, ajudando meu esposo. E é porque Deus, ele sabe, o futuro da minha vida, o futuro da nossa vida, ele está nas mãos do Senhor. É Ele quem sabe o que é para cada um de nós. Então eu não estou ali como dizia Davi, né, no salmo que a gente leu esses dias: Senhor, não é altivo o meu olhar, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, assim como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é o meu coração para comigo. Eu estou ali, amados, vivendo o dia, a jornada. O que eu aprendo. Cada coisinha que eu descubro, que eu entendo o que é, eu fico feliz, eu vibro. Opa, então isso é isso e tal. E eles riem. Elas começam a olhar pra minha cara e rir, né? Porque eles veem eu descobrindo como funciona, né? Desvendando a profissão. Mas o meu coração está no Senhor, porque o reino dele não é desse mundo. O reino dele está lá em cima.
Então as escamas nos olhos, graças a Deus eu creio que eu já não tenho mais. Mas e você, minha querida? Talvez você é uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, poderoso, poderosa, vocês têm algum poder nas mãos. E talvez isso tenha sido a escama na vida de vocês, a vaidade, a beleza, o esplendor da sua flor da idade. Talvez você tenha muitas pessoas que buscam em você o conselho, a amizade, pessoas que acreditam, quer dizer, a sua palavra é a palavra final, e isso te dá uma certa segurança. Talvez você está preso em algum bem material que você tem, talvez é um sítio, uma casa de praia, um carro novo. Talvez você tenha ostentado alguma coisa. Qual que é a cegueira na sua cabeça, na sua vida, nos seus olhos? A gente precisa, meus amados, começar a se render aos pés do Senhor. Nós precisamos começar como Paulo, se colocar em jejum, em oração diante de Deus. A gente precisa, a partir do momento que a gente ouviu o chamado do Senhor, a luz da presença dele nas nossas vidas, a gente precisa se prostrar diante dele, clamar que ele nos socorra, que ele nos ajude, que ele nos perdoe, que ele nos guie. E aí vem um discípulo, coloca a mão na nossa cabeça, a escama completamente cai dos olhos e nós recebemos o batismo no Espírito Santo. E olha, eu tenho aprendido que o batismo no Espírito Santo na vida dos santos não é ter dom de maravilha, dom de cura, claro, isso pode ser um fruto a mais do Espírito Santo. Mas os frutos que o Espírito Santo nos dá de presente com a presença dele é o amor, a benignidade, a paciência, a santidade, a tolerância, o autocontrole. São frutos de sabedoria, de inteligência, de querer conhecer a Deus. Ele vem te dando sede e fome de Deus. São frutos práticos para o desenvolvimento de uma vida santa. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Amados, o nosso Jesus está voltando. Hoje já é dia 11 de maio. Daqui a 29 dias, justo? 19 dias. Daqui a 19 dias a gente entra na metade do ano de 2016. E a minha pergunta é, será até aonde que esse mundo vai continuar ainda do jeito que está? A resposta é simples. Eu não quero estar despreparada para pegar essa resposta de surpresa na minha vida. Meus amados, e essa é a mensagem, a meditação que eu queria trazer para os irmãos hoje. Comece a orar, comece a se colocar diante de Deus, comece a clamar ao Senhor. Deus, dá-me sabedoria, mostra para mim, Senhor. Olha, ontem eu conversei com a minha mãe, ela passou por 2 processos de cirurgia pesados e tal, e agora ela está recuperada. E ontem eu consegui conversar com ela um pouquinho, aí ela falando, minha fé é grande demais. Quando o médico, na segunda vez, depois que eu já tinha feito a segunda cirurgia, eu fui de novo para o hospital passando mal. Aí o médico falou, olha, dependendo do que é, nós vamos ter que abrir ela de novo. Ele já chamou a enfermeira para preparar o soro e a outra para fazer exame, não sei o quê. Aí diz ela que na fé dela Deus ouviu. E ela crê que é isso. Mas aí eu falei, mãe, não adianta você dizer que tem fé, e tá sempre de algum modo se estressando com a minha irmã, porque elas moram juntos e a minha mãe vive brigando com a minha irmã, todo dia elas briga por qualquer motivo, e a minha mãe nunca aceita que ela tá errada, ela nunca aceita que ela pisou na bola, ela nunca aceita porque é orgulhosa demais para aceitar. E conversa vai, ela, não, Ana, aqui em casa não é assim não, Ana, aqui em casa é tudo bom, Ana, aqui eu sou uma pessoa. Eu falei, mãe, eu vou te dizer só uma coisa, a Luana, minha irmã, tá tendo muito problema esses dias, ela não tá com cabeça, mãe, para ficar ainda brigando, discutindo, se aborrecendo com coisa boba, mãe. E se você diz que tem fé em Jesus Cristo e acredita que a sua fé fez com que ele te desse a direção, põe em prática também a sua fé, porque não adianta ter fé e viver estressando, perdendo a cabeça, discutindo por picuinha, por coisa pequena, talvez discutir por um copo d'água, literalmente falando. Então começa a ser grata a Deus, tendo uma vida de calma, de paciência, de serenidade. É claro que eu não pude bater de frente com ela e apontar o dedo naquilo que a gente vê ela fazer com a minha irmã.
e reagir. Mas aí eu conversei com ela falando, você já tem seus 60 anos, acabou de sair de 2 cirurgias, mãe. Você não pode ficar nervosa desse jeito. E a minha irmã tá carregando muita coisa sozinha nas costas, muita responsabilidade, muita conta, muita coisa. E você não pode ser um peso a mais na vida dela. Quando você vê ela nervosa, sem paciência, sai de perto, não fica rodeando, não implica por causa de uma panela, não implica por causa de um copo d'água, mãe. Se ela falar é assim, tá certo, Luana, você tem razão. Ou então, se você ficar em dúvida, pergunta para ela o que eu posso fazer para te ajudar. Como que você quer que eu faça que sabe o quê? Procure servir, procure ser bênção. Então, não foi na fé dela que Deus salvou ela nesse momento e não ceifou a vida dela, meus irmãos. Eu tenho consciência disso. Mas foi pela misericórdia de dar para ela ainda chance nesse mundo. Porque é isso que está acontecendo com o ser humano. Enquanto a gente está vivo nesse mundo, nós estamos ainda dentro desse processo de viver aquilo que Deus nos dá de oportunidade de viver e de provar para nós mesmos quem nós somos. Porque Deus já nos conhece, Ele sabe. A Bíblia fala dos nomes escritos no livro da vida e a Bíblia fala dos nomes não escritos e fala também dos nomes que vão ser riscados e foram riscados. Então Deus, antes que a gente nasce, Ele já sabe como é que vai terminar a conversa para cada um de nós, mas nós não. E Deus, Ele é chamado reto juiz. E a Bíblia fala que vai chegar um dia que vai ter o chamado julgamento do trono branco. Esse julgamento é onde as pessoas pecadoras que não têm mais ou não têm o nome escrito no livro da vida vão ser julgadas. E uma pessoa, para se comparecer diante de uma corte, tem que ter a acusação e tem que ter a prova. Se não tem prova contra um crime ou contra uma inocência, o juiz ele não pode dar o veredito. Por mais que ele tenha poder para dar o veredito que ele quiser, seja esse veredito justo ou não. E Deus, Ele é o justo juiz, reto juiz. E no dia do julgamento do trono branco, cada alma que estiver ali diante de Deus para ser julgada e condenada, porque nesse julgamento não tem gente salva, todo mundo vai para o lago de fogo e enxofre, Deus ele vai mostrar para essa pessoa a intenção que ela teve todos os anos que ela viveu no coração dela. Os pensamentos, os desejos, a alegria, a satisfação, os atos praticados, os atos pensados, os atos cometidos, os atos sentidos. Gira para um lado, gira para o outro, Deus ele vai estar mostrando todas as provas. A pessoa não vai ter como se defender, porque quem pode defender a cada um de nós é Jesus Cristo com o sangue dele derramado na cruz. E infelizmente essas pessoas, quando passaram na terra, elas não reconheceram isso. Mas elas sempre bateram na frente falando que não, eu não estou errado, eu não pratico isso, eu sou certo, eu estou correto, eu isso. A nossa certeza de salvação é quando a gente enxerga que nós somos errados, somos falhos e somos maus. E se não é pelo sangue de Cristo e a intervenção dele, nós estamos perdidos. Você que está aí me escutando, eu que estou aqui falando, se não é pelo sangue de Jesus e pela misericórdia de Deus que o deu para nós, você e eu estaríamos com o nome riscado do livro da vida, já com o pé no lago de fogo e enxofre, meu amado, minha amada. Nós somos pecadores, nunca esqueça isso. Nós somos falhos e pecadores, e nós pecamos, e pecamos, e pecamos. O pecado, ele não é uma prática constante nas nossas vidas, mas ele é um ato que acontece. E é onde a gente sabe que se não é o nosso Deus que nos socorre, nós não temos chance. Ao contrário desses que batem até o final nessa tecla orgulhosa, dizendo que eu tenho fé, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, que eu não sou assim, que a culpa não é minha, que não é por minha causa, não tem nada a ver, você está exagerando. A gente precisa pedir ao Espírito Santo, como dizia Davi, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, enquanto é tempo. Porque depois que o nosso reto juiz bateu o martelo, e ele bate o martelo quando ele risca o teu nome do livro da vida, não tenha dúvida. Ali ele bate o martelo. O julgamento eterno de Deus começa quando ele risca o nome da pessoa do livro da vida. Ela ainda pode até caminhar alguns anos nessa terra com saúde, com alegria, prosperidade,
com orgulho que continua acreditando que está tudo bem, que ela está com a cadeirinha lá no céu reservado. Mas na hora da morte, ela abre os olhos numa outra realidade. Não queiramos participar disso, meus irmãos. Se Deus hoje nos desse uma visão real do inferno, eu não sei se Ele dá isso para alguém, não posso afirmar, nunca vi. A Bíblia refere a muito pouco sobre isso aqui, mas eu tenho certeza que se Deus desse uma visão para você, para mim agora do inferno, pegasse uma pessoa que está ali sofrendo, explicasse, nos contasse a vida daquela pessoa e o final daquela pessoa e nos mostrasse toda a eternidade o que ela está sofrendo, meus irmãos, a gente iria ficar desesperado. Mas não precisa de uma visão do inferno, não. A gente só precisa de uma visão de Deus. Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco, através de um clarão, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele caiu por terra e ali ele entendeu que era Jesus Cristo de Nazaré. A luz de Deus é o suficiente para atordoar a nossa segurança, a nossa falsa segurança fica atordoada, abalada, e a gente cai quando a gente entende. E ali vem a cegueira daquilo que a gente mais ama. Depois Deus abre os nossos olhos para Ele. É onde as escamas caem e a gente enxerga a realidade. Tem quem gosta de dizer que nós vivemos num chamado mundo Matrix, que tudo que a gente vê é mentira. Quanta coisa eu tenho visto na televisão aí, certas descobertas que eu já nem olho mais. Antes eu até sentava, parava para ver. Hoje eu já nem olho mais, porque eu já não acredito. Eu não sei o que é verdade, o que é mentira, então não me interessa mais. Eu não vou mais perder meu tempo querendo me iludir. Pode até ser verdade, mas eu não sei. Porque, entendeu? A minha verdade é Cristo. A minha verdade é o que a palavra de Deus está trazendo para mim todos os dias. Por isso, minha querida, se você está me escutando no dia de hoje, qual é a escama que poderia ainda estar nos teus olhos? Qual é a cegueira que ainda está tampando o seu entendimento, o seu raciocínio na vida? Preste atenção, clame a Deus que Ele é poderoso para vir e te resgatar enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Meus irmãos, que Ele possa abençoar cada um de nós todos os dias, para que a nossa vontade de buscá-lo em sinceridade não acabe, que a gente continue todos os dias querendo vê-lo, querendo ouvi-lo, querendo conhecê-lo, querendo obedecê-lo, querendo servi-lo, querendo esperar por Ele, cada dia mais com as nossas cabeças erguidas, crendo que a nossa redenção realmente está próxima, porque o nosso Senhor está voltando. Amados, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês de modo muito profundo e verdadeiro. Amém, amém e amém.